É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vasco da Gama, que não joga, né, pessoal? Essa semana não tem jogo só daqui 2 semanas aí. Vai dar tempo para os reforços se entrosarem, né? O Vasco que pretende passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Tá em aberto, né? Não consigo ver aí um favorito nesse jogo. É um clássico entre Botafogo e Vasco. Tem campeonato brasileiro também. Vasco venceu o último jogo fora de casa, mas não mudou muita coisa, né? Tá um ponto de diferença do primeiro time na zona de rebaixamento, se eu não me engano. Então precisa vencer mais jogos, precisa somar mais pontos, fazer logo esses 45 aí para afastar esse fantasma. Não tô nem falando de começar com ele, não, que ele é um Sim. cara importantíssimo. Sim. E tem números incríveis, vou provar agora. Sim. Estou falando durante o jogo, ele não tira o Verratti. Essa é a grande pergunta. E aí a gente falou que hoje íamos debater isso aqui. Ele é titular e a gente preparou uma reportagem que aborda os números incríveis do Pirata nessa temporada. 24 gols em 2025, superando o ano passado, acho que superando até a sua marca pessoal em Sim. toda a sua carreira. A gente vai ver essa reportagem e na volta vamos debater. O Pirata é intocável ou não é, Rodolfo? A cada temporada, um novo recorde. Aos 36 anos, Pablo Verratti segue sendo sinônimo de gol. E após a vitória do Vasco por 3-2 contra o Sport, o atacante cruzmaltino confirmou sua artilharia, se isolando como o maior goleador do futebol brasileiro na temporada. Até o momento, são 24 gols marcados, um a mais que no ano passado, a temporada mais marcante de toda a sua carreira até aqui. Os números confirmam outro recorde para o Pirata. Ele também é o artilheiro entre todos os jogadores do futebol brasileiro em 2025. Só outro argentino, Germancano, do Fluminense, com 19 gols, é quem se aproxima no ranking. E não para por aí. Verratti ainda é especialista em cobrança de pênaltis, um alto aproveitamento de quase 85%. Em 13 cobranças, acertou 11, incluindo a do último domingo, quando cobrou com força no canto direito do goleiro Gabriel. Dados robustos que vão contra os questionamentos de má fase ou insistência na titularidade do camisa 99 no time do técnico Fernando Diniz. Obviamente que é uma possibilidade de jogar sem o Verratti, mas não dá para a gente analisar de uma maneira linear e achar que o Verratti não pode jogar titular no time do Vasco, muito pelo contrário. O Vasco, ainda sob o fantasma do rebaixamento, volta a campo somente no dia 11, pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo. E sendo titular ou não, Verratti é sempre trunfo, no caminho para novos ares e vitórias. Muito bem, chegou a hora. O homem vai explicar, Vini Casagrande. Tô curioso. E assim, a gente já viu o Vini trazendo a informação que o nome dele é Veguete. Assim se fala na língua do Verratti. E o próprio Diniz chama ele de Veguete, então provavelmente é assim. Mas a gente vai continuar chamando ele de Verratti aqui. Ô, Lucas Pedrosa, por que o Diniz não troca ele durante o jogo? Você concorda e você tem essa opinião? Vamos lá. Porque informação acho que só o Diniz já pode ter, né? Ele já foi perguntado sobre isso há cerca de 3 semanas, mais ou menos, quando o Vasco não tinha recebido reforços ainda, em que o Verratti não tinha nem sido suspenso antes do 6-0, né? O Verratti, ele é um cara que ele joga os 90 minutos com o Diniz e o Diniz explica. Primeiro, ele diz que o Verratti é um cara que, se você for pegar estatisticamente a questão do cansaço dele, ele não cansa. Sim. Ele vai até o final do jogo com um padrão de cansaço bem irregular, enquanto outros jogadores, como o Coutinho e o Nuno Moreira, cansam muito mais rápido do que o Verratti. O Vasco, antes, quando ele explicou isso, não tinha banco para substituir o Verratti. E o Vasco continua não tendo banco para substituir o Verratti. O Verratti não tem um substituto que seja centroavante de fato. Então você tem que sempre fazer improvisações. Aí ele explicou isso e ele explicou também a questão da bola aérea, que a defesa do Vasco não é uma defesa alta e o Verratti é um cara que é muito bom na bola aérea defensiva também. Ok, passa o jogo contra o Santos, encontramos aqui uma possibilidade de jogar sem o Verratti. Isso não quer dizer que a gente tem que jogar sem o Verratti. Sim. Mas era uma possibilidade. E ele repete a escalação com o Verratti. Depois ele tira o Verratti, o time não vai bem. Aí volta o Verratti. A questão é o seguinte, Fernanda. Para mim, a minha opinião é a seguinte.
o Verratti continua sendo muito importante para o Vasco. Inclusive, ele é um jogador que, como o VT bem mostrou, ele tem 26 participações em gols em 44 jogos. Isso é absurdo. Tem um monte de craque aí que é considerado craque, que é gênio, que não sei o quê, que não chega perto desses números durante a temporada. O Verratti é um jogador que ele ainda tem para, depois de ter passado a própria marca dele do ano passado, 10 jogos para frente, que ele fez 54 no ano passado. E com certeza ele vai beirar ali os 30 até o final da temporada. Então, assim, os números são indiscutíveis, mas a fase técnica do Verratti não é uma boa fase, apesar de ter feito um bom jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. A torcida, que é razoável, porque tem muita gente que é abutre, tem muita gente que perde a noção completamente de um jogador que salvou o Vasco nos últimos 2 anos do rebaixamento e conseguiu fazer o Vasco ter uma boa campanha no ano passado. A torcida que é razoável, ela enxerga o seguinte: o Verratti, ele tem que ser titular, ele pode continuar jogando, ele só não pode ser intocável, ele só não pode ser um jogador que joga 90 minutos todo jogo. Então, essa é a pergunta, e eu acho, concordo plenamente. O Verratti não pode ser intocável. Hoje o Fernando Diniz tem o Matheus França, o Carlos Andrés Gomes, o David, entre outros jogadores lá na frente, que podem entrar e conseguir substituir o Verratti, até mesmo deslocar o Ryan para essa função em determinado momento do jogo, para que você continue tendo válvula de escape e velocidade. Eu sou a favor do Verratti ser titular. Eu não sou a favor do Verratti jogar 90 minutos todo o jogo. Isso eu acho um erro, porque ele é um jogador que não tem característica de contra-ataque. Ele não é esse cara. Então, para mim, o grave problema é esse. Não que o Verratti seja um problema, o Verratti é solução, e é solução para o Vasco há muito tempo. A questão é que ele não pode ser intocável. Isso eu concordo. Eu acho que esse é o grande debate, né? Aí a gente tem até uma enquete lá no Twitter, #SBT Esporte Rio, assim você conversa com a gente aqui, pode aparecer na televisão a sua mensagem. Segue a gente no Twitter, @SBT Rio. Tem essa enquete lá, o Verratti deve ser titular no time do Vasco? Sim ou não? Eu acho que, na verdade, o grande debate é por que o Diniz não tira? Porque, às vezes, nas características do jogo, esse tipo de centroavante, que vocês sabem muito bem, eu sou muito fã desse tipo de centroavante, esse cara de dono de grande área, fazedor de gol, vamos dizer assim, às vezes não é um jogo para ele. Pelas características do adversário, eu estou falando no decorrer, não como titular. Em algum momento, lá no final do jogo, o Vasco tem que buscar um resultado, às vezes fica aquela... Por que não tira o Verratti, Vene Casagrande? Bom, Fernando, eu acho que o Pedrosa, ele soube explicar muito bem aqui, e eu concordo com tudo que o Pedrosa disse, porque eu acho que o Verratti, ele não tem que ser tirado do time titular. Pelo contrário, meu questionamento é por que em alguns jogos ele não é tirado. Mas isso não vale para o jogo contra o Sport. Acho que para o jogo contra o Sport vi muitos torcedores do Vasco nas redes sociais reclamando que era para ter tirado o Verratti. Acho que não, o estilo de jogo deveria ter mantido o Verratti nesse jogo. Inclusive, vou voltar na goleada de 6-0 em cima do Santos. Eu falei aqui na ocasião, melhor do que a vitória em si foi o fato do Fernando Diniz ter encontrado uma maneira de poder jogar sem seu principal centroavante. E, de fato, encontrou. Aquele jogo mostrou que o Fernando Diniz ele consegue jogar sem o Verratti. Mas isso não faz com que a minha opinião mude em relação à titularidade. Para mim, o Verratti é titular no time do Vasco. Ele não é problema para o time do Vasco. Mas eu concordo que, em determinado momento, o Fernando Diniz ele pode, sim, tirar o jogador, algo que ele não faz. Por exemplo, naquele jogo da Copa Sul-Americana, que o Vasco teve um expulso no começo do jogo, ele optou por tirar o GB e não tirou o Verratti. E era altitude ainda. Na ocasião, isso eu questionei, porque eu acho que poderia ter mantido o GB. Mas talvez pela aí... questão física. Então, mas talvez só que aí entra isso que o Pedrosa mencionou. Entra isso. E por isso que eu falo assim, a gente comenta aqui, mas a gente também não tem acesso a todas as informações que o treinador tem, no caso, o Fernando Diniz. Então, ele tem as explicações dele. Mas eu concordo que, de fato, o jogador ele não pode ser, inclusive, nenhum jogador intocável. Eu acho que se não estiver vivendo grande fase, ele tem que sim ser tirado. Ele tem que sim ficar no banco de reserva em determinado momento. Olha o Pedro no Flamengo. Olha o Pedro. Fez bem a ele, não fez? Porque ele voltou a atuar bem, ele voltou a jogar bem, ele voltou a fazer gol. Eu não estou querendo dizer novamente que o Verratti tem que ser reserva. Pelo contrário, ele viveu uma fase ruim aí recentemente. Acho que ele tem que ser mantido como titular, sem nenhum problema. Eu só sou contra a ideia de que ele tem que ficar 90 minutos, embora tenha essa explicação da parte física dele, que ele consegue manter nível fisicamente durante os 90 minutos. Eu acho interessante... Só que vai ter jogo que a estratégia vai ter que mudar. Vai ter que mudar, independentemente da parte física, você tem que pensar na estratégia. Exatamente. Porque... Se a estratégia pede para você tirar o seu principal centroavante,
Que tire. Tire, eu também acho isso, até porque se a gente for se debruçar nessa questão física, eu acho que, por exemplo, para uma estratégia de altitude, que você joga contra a característica do time adversário e a altitude, tudo bem, tá valendo, realmente, porque de que adianta você também ter um cara que se encaixe naquelas características do time adversário, mas ele não tem fôlego para continuar. Legal, agora, tirando esse jogo da altitude, muitos outros jogos, realmente, às vezes, talvez você tirar o Verratti, daria um tipo de jogo que se pede ali naquela ocasião. Eu acho que só o que pega no torcedor, eu acho que teve um momento que o torcedor começou a pedir para ele não ser titular. E não era pelo motivo que o Pedro sentou no banco. O Pedro foi um problema até comportamental, vamos dizer assim. O Verratti, ele não precisa sentar no banco para ele melhorar. Eu acho que pode ser também o estilo de jogo do Vasco que fez o Verratti... talvez as suas características não ficarem tão latentes. O Piton jogando um pouco pior, porque o Piton era uma grande dupla dele, ele precisa ser municiado com a bola aérea. A exigência do Diniz de que todo mundo volte, já que ele é um cara de grande área. Talvez esse tipo de jogo do Diniz faz ele não viver hoje sua melhor fase técnica, Pedrosa. Fernando, olha só, eu estava até olhando os números aqui. O Verratti, desde que ele chegou no Vasco em agosto de 2023, ele é o jogador que mais fez gols no Campeonato Brasileiro. Foram 34 gols. E eu não tô falando do Vasco não, tá? Tô falando do Brasil inteiro. Sim. Ele fez mais gol que o Pedro, que fez 30, que o Yuri Alberto, que fez 25, que o Paulinho, que fez 24, que o Hulk, que fez 23 e que o Arrascaeta, que fez 21. E sabe o que valoriza mais os números? Gente, o Vasco tá sempre brigando na parte de baixo. Exato. Não é um bom time. Ele não tem bons companheiros ao lado dele, tal como o Pedro tem, como você mencionou. Dos 2 últimos anos, principalmente. O Vasco hoje tem um time bom para ele poder fazer gols. Eu acho que hoje o Vasco tem a melhor companhia que o Verratti poderia ter desde que ele chegou, o Vasco tem agora em 2025. A grande questão é a seguinte, as pessoas querem cobrar do Verratti que ele faça associação, que ele faça diagonal, que ele seja o Igor Jesus. E o Verratti nunca te prometeu isso. Ele nunca te prometeu que ele vai ser o Igor Jesus, que ele vai ser um atacante móvel, que ele vai ser um atacante que vai acabar com o jogo mesmo não fazendo gol. Ele sempre te prometeu o quê? Gol. Gol. E o que ele continua fazendo? Gol. Ele é o artilheiro do Brasil. As pessoas querem criar um tipo de cobrança em cima de um jogador que não tem essas características. Pede pro Pedro jogar na ponta pra ver se ele vai conseguir. Ele não vai conseguir, pô. Pede pro Arrascaeta ser volante. Ele não vai conseguir. O Verratti. Pede pro Verratti ser um atacante associativo moderno. Ele não é moderno. Ele é um atacante, inclusive, de outra geração. Ele é um cara que tem 36, 37 anos. Então, ele é o 9 centroavante. Ele te entrega gol. Quando ele não te entrega gol, aí você pode começar a cobrar, porque realmente está faltando alguma coisa. Quando ele te entrega gol, meu amigo, um abraço, é isso que ele está aí para fazer. O que a torcida do Vasco reclamou na má fase que ele estava vivendo é que ele estava perdendo gol. Perfeito. Então, se ele estava perdendo gol, aí tem que cobrar mesmo. Agora, a partir do momento que o cara está fazendo gol, ponto principal, não é vagabundo, se dedica os 90 minutos, corre o tempo inteiro, é o exemplo dentro de campo, é capitão, se entrega dentro de campo. O que mais vocês querem desse jogador? É isso. E a gente fala muito nesse programa aqui... Pedrosa, sobre a crítica de tem que cobrar quando não estiver fazendo gol, depende também, porque ele é um jogador que ele precisa ser municiado. Sim. Se ele não for municiado, ele não vai ter oportunidade. Concordo que as críticas recentes eram por conta disso. Ele estava sendo municiado e não estava conseguindo botar a bola na rede. Só que não adianta criticar, ele não está fazendo gol. Também tem que ter o contexto, a leitura do contexto dos jogos do Vasco da Gama. A bola está chegando para ele fazer gol? Porque ele é um jogador que é isso, que a bola precisa chegar. Ele não vai buscar a bola lá no meio de campo, ele não vai fazer esse tipo de movimento. Não adianta, o Verratti é um cara centroavante nato. Se a bola chegar, ele vai botar a bola na rede. Olha os números que o Pedrosa acabou de mencionar. E o Pedrosa traz um ponto importantíssimo que a gente fala muito aqui nesse programa, que a gente respeita muito a velha guarda do futebol. E o Verratti é um deles, a gente está dizendo de que ainda joga, né? A gente fala muito do 9 moderno, que é o cara que gera jogo, que é o Igor Jesus. Ele, às vezes, gera mais jogo do que faz gol. Gente, o Everaldo gera mais jogo do que o Verratti. Eu vou falar um aqui que está lesionado, que eu gosto muito. É do São Paulo, o Caleri. Se você pegar número, ele não faz muito gol, mas o que ele gera de gol é absurdo. E às vezes não é nem só o gol, é o jogo mesmo. Sim. Ele faz a roda girar. Porque ele consegue, porque é da característica. O Verratti, o Cano, enfim, tantos esses centroavantes. Até o Arthur Cabral. Até o Arthur Cabral, ele é um jogador mais dinâmico, mas ele é mais fazedor de gol do que dinâmico. Eu também acho. Eles são fazedores. O Pedro, eles são fazedores de gol. Eles estão ali para fazer gol. A grande área é a casa deles, é o lugar onde eles amam estar, é o habitat natural. Não vai exigir que o cara saia, que o cara faça uma dinâmica diferente, porque não é da característica. Vamos colocar aqui no nosso telão, agradecer a Vasco TV, são imagens dele. O Vasco está apresentando oficialmente o atacante Matheus França e o zagueiro Carlos Cuesta. A transmissão aí, como eu falei,
É um trechinho da Vasco TV. Ela ainda está acontecendo ou já acabou lá? Ainda está acontecendo, ainda está rolando. Vamos ver um trechinho. Cadê? Com a posição na tabela, o clube só tem a crescer. O time está crescendo muito, todo mundo. Então, eu acredito que... É isso aí, galera. A posição do Vasco no Campeonato Brasileiro, 15º colocado. O Vasco tem 21 jogos, né? 21 jogos e 22 pontos, cara. Muito abaixo, né? Muito abaixo mesmo, mano. Muito abaixo mesmo. O Vasco sofre mais gols do que faz. É uma situação bem complicada que precisa ser mudada. Né? Não dá para escapar do rebaixamento sofrendo mais gols do que você faz, né? Pode ser até que dê, mas não é o normal. Próximo jogo, dia 11, contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Obviamente que o Vasco quer avançar a próxima fase, né? Semifinal já. É semifinal? Vamos dar uma olhada aqui. Se avançar, vai às semifinais da Copa do Brasil. A gente tem aí o Vitória, o primeiro time na zona de rebaixamento, também com 22 pontos. Só que o Vitória tem um jogo a mais do que o Vasco, né? O Vasco vencendo esse jogo vai a 25. Daria um salto aí. Eu acredito que o Sport e o Fortaleza já são 2 times rebaixados. Fortaleza durou até muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que os rebaixados já estão ali na zona de rebaixamento, né, pessoal? Na minha opinião, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport são os times aí que vão voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Né, a camisa eu acho que vai pesar ali, né? O Santos, o Vasco, o Atlético Mineiro tá beirando ali também, o Grêmio. Aí a gente tem o Corinthians com 26 pontos, que eu acho que já não corre perigo aí de rebaixamento, até porque tem esses 4 times aí, né? O Vasco está escapando muito por causa desses 4 times que não estão performando bem, né? O Santos está pior ainda que o Vasco. O Santos fez só 20 gols, sofreu 30, né? O Vasco fez 30 gols, sofreu 31. Aí a gente tem o Atlético que sofreu 24 e fez 20. O Grêmio fez 20, sofreu 26. O Corinthians fez 23, sofreu 28. O Ceará sofreu 20, fez 19. O Inter fez 25, sofreu 29. Cara, o Fluminense 28 sofridos e 25 feitos. O Red Bull 27 gols feitos, 32 gols sofridos. E do 7º para cima a gente vai ter saldo de gols, né? Do 7º apenas para cima, que é o São Paulo, que fez 26, sofreu 23. O Mirassol, cara, o Mirassol vai, na minha opinião, o Mirassol vai sim participar da Libertadores, ou da pré, ou da fase de grupo, né? O Mirassol é um time difícil de se bater. Fez 35, sofreu 20. O Botafogo tem uma das melhores defesas do campeonato, né? Fez 30 e sofreu apenas 13. O Bahia fez 28, sofreu 22. O Palmeiras fez 28, sofreu 16. O Cruzeiro, né, o segundo melhor ataque do campeonato, com 35 gols feitos e 15 gols sofridos. E o melhor ataque e líder do campeonato até o momento, o Flamengo, com 45 gols feitos e apenas 10 gols sofridos.